Eu agradeço a vocês que estão nos ouvindo e estão nos dando essa oportunidade, e aprendam também, e crie, pega essa gotinha que eu costumo dizer sempre em casa para os meninos, que todo mundo tem uma gotinha ali. Quando ele se sente cansado, quando ele se sente exaurido, ele vai buscar essa gotinha nele e transforme essa gotinha em um oceano. Um oceano de alegria, de felicidade, um oceano de coisas boas, de coisas prósperas. E há conciliação, e há mediação, e dentro desse caminho agora que a gente tem, que o novo Código Civil traz para a gente, é a solução, doutor Carlos. É a solução. Para que ficar levando o problema com a barriga durante 10, 15, 20 anos, se você não tem o dinheiro hoje para pagar aquele milhão? Procure uma solução. Para que então esperar que o cara vá morrer, doutor? Aquele pedaço daquela herança vai ser meu, você não vai gozar nada, é uma confusão dos pecados. Então, veja se você pode aceitar alguma coisa, o que é que você pode fazer, vai viver sua vida em paz. Acaba com isso, vê aqui, ó, o código está te dando essa oportunidade, o código está te dando legalidade, o código está lhe dando eficiência e eficácia, e por que não? Né, doutor? Perfeito, Sérgio. Então, aí esses meios alternativos de solução de conflitos, eles devem ser aplicados, porque quando possível, evidentemente, não faça nada precipitado, procure sempre o seu advogado, para que ele possa te orientar no sentido dos seus direitos. Mas com certeza absoluta, mais vale um péssimo acordo do que uma grande questão. Então, do que uma grande questão, né? Então pense direitinho, porque demora na justiça, é um processo que tem vários tipos de recursos, existe um custo para Brasília muito grande. Brasília hoje é um processo caro, não é um processo barato você estar em Brasília, não é? Porque é muito processo que tem no Brasília, o Brasil todo, você imagina, o senhor e a senhora podem imaginar como está abarrotado de processos. Então não é fácil ganhar um processo em Brasília, então tenha um pouco de paciência. E procure ver também se pode mediar, conciliar, e se for o caso, optar também pela arbitragem. Aí vai depender de qual tipo de conflito que o senhor tem e qual a vantagem que o senhor acha nessas possibilidades. Dentro dessa matéria que o senhor está falando, por isso que eu digo que esse programa não é combinado, aparece até ser, mas não é, porque nós não temos fichinha aqui, como é o Faustão, que ele anda com aquela fichinha. Eu vou chamar não sei quem, não é o nosso caso, certo? E é só para descontrair. Até eu gosto muito de ver o programa dele, de Marcelo Huck, de outros também, de Silvio Santos. Eu não tenho assim uma exclusividade nisso. É um bom programa, eu assisto. Dentro dessa matéria que o senhor falou, é caro o processo na justiça, e mandar o processo para Brasília, tudo isso realmente é caro. E também você tem que entender o seguinte, olha só, estava conversando essa semana passada com o meu contador. Todo mundo deve ter um, né? Porque ele tem que fazer pelo menos a declaração de imposto de renda dele, né? Como eu tenho outras coisas, algumas atividades, eu tenho que ter um contador. E eu estava conversando com ele, ele fez, Sérgio, eu peguei um processo de um cliente e eu vi que ele vai pagar 11% de INSS, 27% de imposto de renda, que o que ele já pagou advogado e o que ele já pagou às custas do processo não valeu a pena o que ele vai receber. Então, matematicamente, você também tem que estar atento a isso. Você vai ganhar a questão e você vai pagar o INSS, vai pagar o advogado, vai pagar as custas processuais e vai pagar o imposto de renda. Você tem que analisar direitinho o processo seu, porque além disso você tem também os honorários advocatícios, né? Que o advogado vai ter que trabalhar remunerado, até porque hoje a advocacia é uma profissão difícil de ser trabalhada, porque muita gente acha que o advogado é rico, mas não é nada disso. O advogado é um profissional liberal, um cidadão que vive do seu trabalho, do seu labor. Com certeza a maioria esmagadora dos meus colegas, dos nossos colegas, pessoas dignas, honradas, trabalhadores e trabalhadoras, profissionais liberais que estão trabalhando. Então, no final de um processo desse longo e demorado, não fique fazendo conta para pensar quanto advogado para ganhar, não, porque se você pegar o dinheiro do advogado e dividir pelo tempo que ele trabalhou no seu processo, você vai ver que ele não ganhou muito. Então,
Quando chega o dinheiro, então vai ter que pagar os honorários do advogado. É até bom fazer uma colocação aqui importante, muita gente confunde. O teto dos 20% é para honorários de sucumbência. O que são honorários sucumbenciais? Honorários que são arbitrados pelo magistrado para a parte que perder, certo? Pagar o advogado da outra parte. Exatamente. A parte vencedora. Quem vai arbitrar? O juiz. Até 20%. De acordo com o que ele observar da diligência, da presteza, da complexidade do trabalho do advogado. Certinho? Então, esse é o valor. Até 20%. Observe. Observe agora que os honorários pactuados são outros tipos de honorários. É aquele que ele pactua com o senhor e com a senhora, que pode ser, não tem limitação dentro da lei. Não. Né? Recomenda-se de que, como não tem limitação dentro da lei, pacto sunt servanda, ou seja, os pactos foram feitos para serem cumpridos. Evidentemente que, por um conceito de ética bem subjetivo, bem vago, sem nenhum parâmetro legal, conceito filosófico, né? Nós podemos entender que até 50% poderá ser feito um contrato com o advogado. Até, máximo, né? Evidentemente. Pode ser feito em tese, pode ser feito 20%, 25% para o primeiro grau, pode ser feito mais 10% para Brasília, que já vai dar 35%, e pode ser feito mais 5% ou 10% para, se houver recurso, no Supremo. Então, por aí você vai esbarrar já em 40%, 45%. Então, é permitido por lei. Então, não tem nada de legal o advogado cobrar 30%, nada a ver. Porque ele está correndo um risco. Se ele for para Brasília, ele está com dele. Se ele não for, ele também já teve um custo de resolver a coisa mais rápido para o senhor e para a senhora. Então, ele tem que ganhar. Não é verdade? É justo que ele ganhe. É um dinheiro muito bem pago, o dinheiro de um bom advogado. Com certeza. Tenha dúvida disso não. E de um bom professor também. Muito justo. Muito justo. A educação é ainda o que eu bato na tecla dos políticos, para os políticos, para mudar o conceito da educação no país. É difícil, porque nós imitarmos o americano, que eu acredito que seja um modelo mais perfeito para a massa, aquele método ali, mas eu não quero discutir isso hoje não, isso não é matéria para nós, pode ser até o próximo programa. Hoje a matéria é o novo Código de Processo Civil, hoje está sendo esclarecido, vai entrar em vigor em março, dia 13 a dia 18, certo? Está um rebuliço, imagine, tem gente que passou desde 2000, né? Tem gente que tem 15 anos com o código antigo, 15, 16 anos, e agora tem que mergulhar nesse aqui. Não é fácil não, juiz, advogado, não é fácil não. Tudo bem que ele já tem uma facilidade, né, de anos e anos em fazer um comparativo e ter uma solução mais rápida. Mas a mudança, como se pede-se sacrifícios também, certo? O doutor Carlos tocou no assunto sobre honorários, que a gente também, eu falo isso, também tem a parte da consultoria, viu, doutor? Porque na arbitragem também, na mediação e na conciliação, tem uma parte da consultoria. E de tudo que nós falamos aqui, nós não envolvemos a consultoria do advogado. Envolvemos? Não. Né? Então, nós envolvemos o imposto de renda, nós envolvemos o INSS, nós envolvemos as custas processuais, nós envolvemos o que você pode acordar, é livre entre você e ele, pode, de repente não sai 50, não sai 30, sai até 5, é um acordo seu dele, vocês são livres para isso, não existe uma diretriz, uma regra, tem que ter, e tem que ser respeitada a relação contratual, tanto pela parte do advogado, quanto pela parte do seu... que o doutor não chama mais de cliente, né? Que eu ainda tenho que chamar de cliente por uma questão até comercial, né? O seu postulado, né? Ele é postulado, né? Então, a realidade é que ainda existe a fase da consultoria. Na arbitragem, na mediação e na conciliação, existe a consultoria. Muita gente não gosta de pagar consultoria, mas quer ser bem orientado. Você quer ver uma coisa, para você dar um exemplo? Todo mundo diz assim, é popular isso.
Um mau amigo leva você a tomar decisões erradas, a um mau conselho. Aquele, pô, você anda com fulano, fulano não é uma boa companhia. Então veja bem, um mau conselho ou uma má consultoria pode levar você a amargar prejuízo. Portanto, repare bem que o Dr. Carlos agora vai falar sobre a importância da consultoria tanto na advocacia quanto na arbitragem, ou na mediação e na conciliação. Perfeito, Sérgio. Então, você tem uma forma de consultoria em que você tem que pedir orientação a alguém, se você não conhece, se você não sabe, para que te orientar se seria melhor, né, você fazer uma mediação ou conciliação, se seria melhor fazer uma arbitragem, ou se melhor caminhar pela advocacia. Então, isso requer uma consultoria especializada e você tem que pagar. Essa consultoria pode ser feita também dentro da advocacia, pelo advogado, um juiz arbitral competente poderá fazê-lo e assim sucessivamente. Então é importante que você tenha essa visão, para justamente você estar pisando no terreno mais sólido e não cometendo erros que possam levar a ter prejuízo ou grandes desilusões. Você vê, na consultoria é importante porque eu também sou consultor de empresas, eu milito dentro da área de RH, nas relações contratuais e nas relações com o banco, tá? Porque o banco muda tudo, assim, muito rápido, de repente aparece conta garantia, você não sabe como é que funciona aquilo, empréstimo sobre o cartão para a empresa, adiantamento, então você tem um procedimento, tem uma maneira ali. Eu também sou consultor e estou às ordens também, não estou aqui fazendo uma propaganda minha não, estou mais institutivo do que qualquer coisa sobre isso. O direito conciliador, ele está informando sobre essa parte da consultoria, porque é importante, é o primeiro passo. Porque tudo na vida, além da relação ser uma relação de simpatia, de educação, além da relação ultrapassar isso, tem a relação mais importante, que é a relação da confiança. E a relação da confiança, ela começa na primeira fase, que é a fase da consultoria. Você, na hora que vai estar fazendo a sua pergunta, você está olhando ao seu advogado e você pretende dar a ele a capacidade postulatória, né? Você está olhando o que ele está dizendo a você, você está vendo o que ele está lhe mostrando coerência, ou então ele vai dizer, você aguarde meu relatório, ele vai dar uma coisa mais aprofundada para você saber o seu limite. Pode ser que você nem venha ter um sinal de vitória, mas vai ter um sinal de menos dor. Confere, doutor. Perfeito. É importante que você tenha um bom assessoramento e possa realmente saber distinguir. E aproveitando aqui para fazer a distinção, a mediação é quando um terceiro ele aproxima as partes e as próprias partes chegam à solução dos seus conflitos, certo? Ele apenas estimula as partes para que elas mesmas comecem a dar as suas opiniões, desarmando, transformando aquela questão de lide numa questão de pacificação. Então, notem a diferença. Na conciliação, esse terceiro imparcial, terceira pessoa na lide, ele vai dar uma opinião sobre a sua lide, sobre a sua briga, sobre a sua desavença. Ele já vai induzir, dar uma opinião. Ele já vai começar a dar umas soluções. Na mediação, não, ele apenas aproxima as partes. E o árbitro poderá fazer mediação também, ou conciliação, no curso do processo, porque o Código de Processo Civil determina que pode ser feito no judiciário, pode ser feito na arbitragem. E, ao final, ele se torna um juiz de fato e direito, em que ele vai dar uma decisão de forma imparcial e a decisão dele tem força de lei. Essa é a diferenciação das três partes. É preciso orientação para saber qual se enquadra no seu caso concreto. O direito conciliador está aqui para servi-lo. Obrigado, doutor. Nós temos ainda alguns minutos, alguma coisa? Minutos, né? Eu tive essa semana, né, que essa semana foi a semana do Detran Bahia. O Detran Bahia revolucionou a cidade, já está perto do final do prazo, né? É um corre-corre danado, chega para cá, me ajude ali, me ajude aqui. E às vezes são valores pequenos, de R$ 85, mas são R$ 85 vezes 10.
141 vezes 5, só de uma multa, só de um caso. Mais outra de 474, mais outra de 900 e tanto. Somou, o cara tem quase 4 mil de multa. Mais não sei quantos pontos na carteira dele. Tudo errado. Entendam, pessoal. Eu já vou finalizar com o novo código, porque isso aqui é nossa vida. Mas esse momento que a gente está vivendo é uma coisa interessante. Olha, se você não pode andar com o seu carro regular, não ande. O cara me fez uma pergunta: pneu careca, luz de lanterna apagada, é multa? É multa. Os acessórios do carro tem que estar em dia. Então, eu estou falando isso por causa do Detran Bahia, que botou esse listão e está uma confusão na cidade. Está todo mundo com medo. Calma, vamos com calma, vamos chegar lá e vamos evitar isso para o futuro. Vamos tomar isso como lição. Eu acho que o Detran quer o alvo, toda meta tem um alvo. Leia esse livro, hein? Toda meta tem um alvo. Eu acho que o alvo do Detran seria muito mais educacional do que prejudicar alguém. Vamos chegar até lá, vamos ver para frente. Mas semana passada a gente falou que essa semana nós iríamos falar sobre petição inicial. Nós não falamos porque isso aqui tem sido a menina dos nossos olhos. Já está se aproximando a hora, o término do vacatio legis, da lei, que vai entrar em vigor. E isso está tomando, cada vez está tomando o direito conciliador. Esse programa nasceu para isso, para lhe ajudar, para lhe orientar, para você tirar essas mágoas de um lado e do outro e caminhar para resolver o problema. Você hoje não pode dizer que a justiça não está dando oportunidade. A oportunidade existe, né, doutor? Perfeito. Aí depende agora das partes também. Sabem que a lide existe, sabe que o problema existe, sabe que vai passar por problemas a vida toda, não tenha dúvida nenhuma, mas vai procurar também resolver. E aí, na relação de consumo, acho importante que as empresas tenham essa consciência também da mediação, tenham a consciência de que a falta de mediação gera um prejuízo muito grande para as empresas e procurem buscar também uma busca pela mediação, com a presença do advogado das partes, para que possamos ter um direito mais seguro e ofereça mais tranquilidade para o senhor e para a senhora e trate o seu problema com o devido respeito que ele merece e possa ter uma solução, que seja uma solução através da mediação, da conciliação ou da própria arbitragem. E essas soluções são hoje os meios alternativos de solução de conflitos, que com certeza chegam em boa hora no Brasil. E o novo Código de Processo Civil, neste ponto de mediação, conciliação e arbitragem, quando ele toca, ele está de forma acertada, contribuindo para a sociedade, contribuindo para a justiça e contribuindo para o senhor e a senhora cidadão que paga imposto, que quer ver uma resposta da justiça, e essa resposta depende também agora do senhor e da senhora. Aqui, Direito Conciliador está para lhe servir. Qualquer coisa, estamos às ordens. Nossos telefones vão estar no vídeo. Professor, doutor, muito obrigado. Telespectador, ouvinte, muito obrigado. Já estamos chegando já ao caso final. É uma pena, gostaria que ficasse mais tempo, mas não vão ter mais dias. Principalmente na hora que isso aqui estiver fervendo lá em atuação. Poxa, vai ser tão bacana você ver o seu oponente tão feliz também, porque ele está resolvendo. Essa semana eu vou estar resolvendo. Vou estar resolvendo uma questão que eu quero guardar em segredo para depois, mas que eu não esperava que eu viesse resolver. E de uma hora para outra, o oponente a outra parte procurou outra parte e colocou um parente no meio. De repente ele veio com uma solução que eu nem esperava. Estou estupefato e de felicidade, porque eu estava dando um problema como é melhor caminhar para o judicial, mesmo que se arraste anos e anos. E graças a Deus ele tomou essa consciência e procurou a parte para poder fazer uma oferta, e a oferta foi aceita, bem irrisória, mas é o que eu falei para ela: mais vale um péssimo acordo do que continuar a briga ou ir para o judiciário. Eu estou muito contente com isso. Eu fico muito contente, também fiquei muito contente essa semana, que é a comemoração dos 31 anos da emancipação da mulher para o voto.
Eu falei aqui outro dia sobre Maria Berta Lourdes, que foi uma grande propulsora desse movimento, né? E as mulheres estão tomando espaço mesmo no judiciário, dirigindo, na própria presidência, nos grandes cargos. Elas têm uma participação fundamental. Parabéns, certo, a todas as mulheres, nós estamos felizes com elas também, graças a Deus. E tem alguma consideração final aqui, doutor, para o senhor? Um abraço a todos, nós estamos às ordens. Se Deus quiser, até o próximo programa. Com certeza. Olha, aqui é o Direito Conciliador Sérgio Luz, com a presença do nobre doutor Carlos Henrique Martinez. Esse homem aqui é uma fera, ele gosta do penal, vocês viram na semana passada, né? E nós vamos à frente, vamos ter uma matéria aí, que a gente vai discutir alguns assuntos, que ainda vamos trabalhar no próximo programa um pouco com alguns exemplos que foram do passado, né? Estou muito feliz. O Direito Conciliador, ele está caminhando cada dia mais para você, para mim, para ele, para todos nós. Direito Conciliador para mim, para você, para todos. Direito Conciliador, concilie. Acredite sim, com a força de Deus, com a sua ajuda, com a ajuda do seu oponente, o seu problema, o problema do seu oponente será resolvido. E nós, todos nós, ficaremos felizes. Existe uma luz no fim do túnel. Acredite nisso. Acredite em você. Levante a cabeça. Tome sua atitude. Levante a cabeça. Dê o primeiro passo. Se desarme. Porque seu oponente também vai se desarmar. Isso aí é muito importante. Depende de você. Direito Conciliador. Sérgio Luz. Bom, você colocou lá, doutor, nosso telefone? Nosso e-mail. Já colocou? Bacana. Tamo junto. A luta continua. Parabéns. Meu telespectador, até o próximo programa. Um abraço. Doutor, muito obrigado. Esse finalzinho aí agora foi mais.